Apocalipse capítulo 2, do verso 18 ao verso 19, convido você para acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerardes, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Querido Deus, fala ao nosso coração nesta noite, ilumina a nossa mente, nos encha, Deus, com a tua santa presença. Esta é a tua palavra, palavra que cremos como regra para as nossas vidas. Ela não tem que ser apenas ouvida, ela não tem que ser apenas compreendida, ela precisa ser obedecida. E para isso nós clamamos para que o teu Espírito nos ajude, Deus, a nos submeter a ela como aquela que dirige os nossos passos. Oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra tolerância tem sido muito enfatizada nos nossos dias. Você é um tolerante ou um intolerante? Para ser um tolerante, você tem que tolerar tudo? Para ser um intolerante, é aquele que não consegue tolerar absolutamente nada? Qual é a dose? Qual o meio termo? O que significa você se posicionar numa sociedade hoje que cobra tanto tolerância e ao mesmo tempo afrouxa as linhas dos limites? Qual é o limite para a tolerância? Até onde nós vamos tolerar as coisas que para uns são absurdas e para outros não? Várias práticas nos nossos dias, princípios morais e éticos, podem ser entendidos como extremamente naturais para alguns e algo estranho para outros. E se você se coloca no time dos que observam essas práticas morais e éticas e as identifica como coisas um pouco fora daquilo que deveria ser, você é taxado como intolerante. O tolerante é aquele que aceita tudo. Agora, se você aceita tudo, você não é só tolerante, você também é alguém conivente. Você acaba assinando embaixo das práticas do seu tempo. Então, de alguma forma, nós precisamos nos posicionar. E é sobre isso que esse texto está falando. Nós estamos diante de uma igreja que, diferente das igrejas que já tratamos aqui, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a igreja de Tiatira estava numa cidade que não tinha grande importância. Na verdade, era um trecho, né, que fazia uma ponte entre a Europa e a Ásia, e nós temos ali, por causa dessa localização, nós temos uma cidade de transição. As pessoas passavam por Tiatira, né? Exatamente, e principalmente os comerciantes. Então, a cidade de Tiatira é uma cidade muito marcada por sindicatos. Olha só, sindicatos. Sindicalistas gostavam de Tiatira exatamente porque você tem essa ponte entre a Ásia e a Europa. E nós temos ali pessoas como tecelões, fiadores, tintureiros e coureiros, artesãos. Moravam em Tiatira, eles fabricavam esses objetos, né, para serem vendidos, tanto num continente quanto no outro. E daí você pode perguntar, mas por que é importante destacar a profissão de quem morava em Tiatira? Porque cada gremiação dessa, cada sindicato desse tinha um deus. E para você pertencer a esse sindicato,
para você se envolver em qualquer uma dessas profissões, na gremiação, você tinha que adorar o Deus. Então, se você era um sapateiro, por exemplo, e você professasse Jesus como Senhor e Salvador e negasse adorar aos deuses dos sapateiros de Tiatira, automaticamente você não podia fazer parte da agremiação, você não podia fazer parte do sindicato. E se você não podia fazer parte do sindicato, tudo na sua vida ia complicar, porque todos os movimentos e as estruturas caminhavam de acordo com as divindades de cada um desses grupos. Diante desta realidade aparece uma tal Jezabel, que a gente vai entender melhor sobre ela daqui um pouco, e essa Jezabel, ela ensinava uma coisa impressionante. Ela dizia, e olha que isso está naquele livro A Arte da Guerra: se você quer vencer o seu inimigo, você precisa o quê? Conhecê-lo. Jezabel pega esse princípio, olha que o princípio da arte da guerra já está lá, no Novo Testamento. Jezabel diz o seguinte: você quer vencer o seu pecado, você quer vencer Satanás, você quer vencer aquilo que mais expõe a sua fraqueza, então se envolva profundamente com isso. Por exemplo, se o indivíduo fala, eu tenho dificuldade em ser fiel à minha esposa, ou a mulher fala, eu tenho dificuldade de ser fiel ao meu marido, Jezabel dizia, então você tem que trair ao máximo, porque você só vai vencer a partir do momento que você o conhecê-lo profundamente. Que loucura! Que loucura! Mas era exatamente esse princípio. E eu te pergunto, numa cidade onde muitos rituais religiosos envolviam a prostituição, já tratamos disso, era muito comum naquela época, a gente vive num tempo muito diferente. Talvez nós não temos muita facilidade de acessar a realidade da época em que esse texto foi escrito, onde a questão da religiosidade e da sexualidade sempre estavam muito envolvidas, sempre. O culto, nós já falamos sobre isso, o culto, por exemplo, em Éfeso, a deusa Diana, era você ir para o templo da deusa Diana e ter relacionamento sexual com as prostitutas e os prostitutos que estavam lá. Então era o seu ato de relação que manifestava o seu culto. Agora imagina, irmãos, isso numa cultura, isso como uma prática natural de toda a cidade. É exatamente isso também que acontecia aqui na cidade de Tiatira. E aí você tem dentro da igreja uma mulher chamada, na verdade é um codinome, Jezabel, que diz, olha, se você quer vencer o seu pecado, você precisa explorá-lo ao máximo, você tem que conhecer o seu inimigo. Se você tem problema em roubar algum objeto, você tem que roubar o máximo possível para você parar de roubar, é claro, você vai ficar preso, vai parar de roubar mesmo. Diante de tudo isso, os cristãos deveriam então fazer uma opção: ou participar das festas pagãs, se envolver com as agremiações, se prostrar diante dos deuses de cada um desses sindicatos, ou esses cristãos deveriam se tornar pessoas ainda melhores, firmes, fortes no Senhor, abraçando a palavra de Deus e rompendo os desafios, as muralhas, os empecilhos que estavam diante deles para professar Jesus como Senhor e Salvador. E é para essa igreja que Jesus está escrevendo através de João. E aí nós temos um dado muito interessante no versículo de número 18, a única vez que acontece, que aparece essa expressão em Apocalipse, o Filho de Deus. Quem está escrevendo estas coisas, quem está dizendo é o Filho de Deus. Você não vai ouvir em Apocalipse esse nome novamente, você não vai ver. É só aqui que ele aparece. O Filho de Deus é que está mandando uma mensagem para a igreja de Tiatira. Provavelmente a expressão Filho de Deus aparece em Tiatira, para essa igreja, porque aqui nós temos um contraste a Apolo. Apolo era chamado filho de Zeus. E agora Jesus está dizendo através de João, quem está falando é o Filho de Deus, não o filho de Zeus, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. E aí nós temos um detalhe interessante: esse Filho de Deus, ele tem olhos de fogo e pés de bronze polido. Esse detalhe nos chama a atenção. Aliás, fogo é uma palavra que deve sempre nos chamar a atenção na Bíblia, porque por muito tempo um segmento da igreja evangélica, denominado de pentecostalismo, nossos irmãos em Cristo que nós amamos e temos que aprender a amá-los a cada dia mais,
Começou com talvez uma brincadeira ou não brincadeira, não sei ainda se era numa perspectiva de humor ou não, mas de que nós somos os frios e eles os quentes, os irmãos do fogo. Os irmãos do fogo, presbiteriano, apelidar a gente de sorveteriano, não é? Eles é o povo do fogo, porque fogo para eles, muitas vezes, tem sinônimo de poder, né? E não sei quantos aqui já participaram de um culto pentecostal. No momento ali da oração, você percebe mesmo um aquecimento do ambiente, né? Eles injetam uma energia muito grande e aquece. E aí eles falam que aquilo é fogo. Mas eu quero deixar claro para você uma coisa, e também para os pentecostais que estão nos acompanhando na internet, ou que algum dia vai ouvir esse sermão. Na Bíblia, fogo é juízo de Deus. A ênfase bíblica para fogo é juízo divino. Então, muito cuidado quando você ficar orando: Senhor Deus, que o teu fogo desça sobre mim. Não brinca com isso. Porque fogo é exatamente para julgar. E qual é a associação? Nós temos Pedro, por exemplo, falando que o sofrimento, ele age em nós como fogo diante do ouro. Através do fogo, o ouro se depura, fica um ouro com mais qualidade. Então nós também, por meio do fogo, por meio às vezes da disciplina de Deus, do sofrimento, nós também nos tornamos crentes mais maduros. Então Deus está falando através de João. Jesus quer deixar claro que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Para onde Jesus olha, Jesus consegue enxergar todos os pecados, e Ele consegue fazer com que o julgamento que Ele vai estabelecer ali seja justo, porque os seus olhos são capazes de purificar qualquer ambiente, qualquer coração, e Ele identifica por meio dos seus olhos de fogo quais são os pecados de uma igreja, quais são os pecados de um coração. E o texto diz mais, diz que Ele tem os pés como de bronze polido. A ideia aqui, nessas duas características atribuídas a Jesus, Ele é aquele que manifesta o juízo, mas Ele também é aquele que manifesta a sua percepção. E essa figura não está pela primeira vez aqui no livro de Apocalipse, está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos? O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Impressionante. O que o texto quer mostrar para nós, que Jesus Cristo é aquele que brilha, os seus pés como de bronze polido, é que Ele resplandece em glória, os seus olhos como chama de fogo, revelam que Ele tem todo o poder. A figura aqui é de uma pessoa gloriosa. E o verso 19, então, por causa desses olhos, o verso 19 vai dizer: conheço as tuas obras. Eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Essa é a afirmação que Deus também faz sobre cada um de nós. E olha que Ele nos conhece até mesmo melhor do que nós mesmos. E nós precisamos então convidar esse Jesus, que tem olhos como chama de fogo e pés como de bronze polido, para que Ele traga luz ao nosso coração e ilumine o nosso mundo interior, aponte para nós quais são os elementos que estão entristecendo o seu coração, mas que Ele também nos mostre aquilo que a gente tem feito e que tem glorificado o nome dEle. E a primeira coisa que nós percebemos nesse texto são os pontos fortes daquela igreja. Aquela igreja tinha algumas qualidades maravilhosas. A primeira delas, que está aqui no versículo 19, é que aquela igreja era marcada pelo amor. Meus irmãos, isso é uma qualidade excepcional numa igreja. O fato de Jesus olhar para a igreja de Tiatira e dizer para eles: olha, eu conheço as obras de vocês e eu tenho visto o amor que vocês têm.
Amor que a igreja de Corinto não tinha. Por isso o apóstolo Paulo tem que escrever o capítulo 13, dizendo: de nada adianta vocês ficarem aí com esses dons espetaculares se vocês não se amam. Amor esse que nós já vimos que a igreja de Éfeso não tinha. A igreja de Éfeso era uma igreja com muitas qualidades, dentre elas a sua doutrina, mas era uma igreja que não tinha amor. Volte ao primeiro amor. Agora nós estamos diante de uma igreja que o primeiro elogio que Jesus faz, e certamente Jesus faz esse primeiro elogio, porque ele é o principal, é a respeito do amor. Uma igreja que era amorosa. Que maravilha, meus irmãos, saber que nós temos aqui um exemplo de igreja amorosa que a igreja da Gávea pode seguir. Nós vamos conseguir ser uma igreja amorosa a cada dia mais, amém? Você acredita nisso? E isso depende de você, não é mágica, não tem mágica na igreja, irmãos. Isso depende de uma intencionalidade de cada um, de fazer um movimento. Nós vamos ganhar muito mais, nós seremos uma igreja ainda mais aquecida no amor. É isso que a igreja de Tiatira vem nos ensinar. Por isso a gente precisa fazer os movimentos, sim. Movimentos para estar aqui nos nossos encontros de casais. Ontem foi tão especial, nós tínhamos aqui mais de 80 casais reunidos. Nós precisamos fazer os movimentos para estarmos nos eventos, porque não é para nos tornarmos uma igreja ativista, não é isso. Precisamos criar ambientes para exercer o amor, meus irmãos. Senão nós vamos tornar uma igreja onde as pessoas entram e saem. Isso não é igreja. Aquela igreja era amorosa, ao contrário de Éfeso. E uma outra característica positiva que Jesus aponta, era uma igreja fervorosa. Era uma igreja que tinha mais do que confiança, porque fé significa confiança. E a ideia aqui da palavra, da fé daqueles irmãos que Jesus está ressaltando, é que era uma igreja, além da confiança, era uma igreja que tinha fidelidade diante da opressão. Era uma igreja que não se curvava diante desse movimento da cidade, aonde se você não fizesse parte de uma agremiação, de um sindicato, e não adorasse o Deus daquele sindicato, você seria rejeitado. E aqueles irmãos, eles estavam tranquilos nessa rejeição, porque eles estavam confiantes no Senhor. Eles não se preocupavam, sofriam, viu? Não se engane, eles sofriam, mas eles estavam firmes na fé. E o texto diz mais: aquela igreja tinha como ponto forte o serviço. O tema do ano que vem está pronto. O tema da igreja para o ano que vem, 2024, já está pronto. Maior é o que serve. Acabei de lançar o tema de 2024. Maior é o que serve. Precisamos de uma igreja que tenha essa característica de Tiatira. Uma igreja disposta a servir. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um encontro aqui dos casais com filhos de 0 a 10 anos. Eu pergunto, você que já teve filho de 0 a 10 anos, é fácil sair com seu marido ou com a sua esposa quando a criança tem essa idade? Só é fácil se a vovó mora perto, se tem a casa da titia. Eu me lembro que quando cheguei no Rio, a Bia tinha 2 anos. O Kids Place aqui virou a minha válvula de escape, para eu e Isabela olhar no olho um do outro. A gente deixava ali no Kids Place, 1 horinha, e eu olhava para a Isabela e falava, você existe. E ela olhava para mim e falava, você também. A igreja precisa criar mecanismos para que os pais de filhos de 0 a 10 anos consigam olhar um no olho do outro e lembrar que eles são um casal. Porque vocês sabem, irmãos, filho acha que manda. E chega numa determinada fase, eles têm certeza. E filho engole o casal. O que você pode fazer? Você não tem filho ainda? Quando tiver um evento de casais com filhos de 0 a 10 anos, vem servir, vem cuidar dos meninos para o casal ter o momento deles. Seus filhos já estão criados, vem servir para que o casal consiga ter o momento deles. Eu estou dando só um exemplo. Você pode servir em várias áreas, não falta área nessa igreja para servir, mas isso é uma característica. Aliás, a nossa igreja é uma igreja que ama servir. Não são poucos os irmãos, não está suficiente, mas não são poucos os irmãos que estão servindo ao Senhor. Nós temos áreas, nós temos lugares, nós precisamos de gente que pensa, estratégias de evangelização. Hoje,
né? E ontem nós tivemos aqui a Márcia falando para o departamento infantil. Meus irmãos, nós temos um desafio com as crianças dessa igreja. Precisamos pensar hoje a Gávea de 2060, a Gávea de 2050, os que estarão com 50, 60 anos lá, e não adianta esperar chegar lá para pensar. Nós temos que pensar agora, serviço, trabalho, nos envolver com os desafios que temos diante de nós. Aquela igreja era assim, era uma igreja que estava sempre agindo a favor do outro. E é interessante a palavra serviço, porque tem duas palavras no grego para servir: diaconia e doulos. Diaconia significa servir horizontalmente. É quando você serve a pessoa, o seu igual, né? Eu sirvo você, você me serve. Isso é diaconia. A palavra doulos é quando você serve alguém que você considera superior. Então é um serviço vertical. Nós servimos ao nosso Deus como escravos, como doulos. E como doulos que somos, escravos do Deus vivo, nós então devemos servir horizontalmente uns aos outros. Diaconia, serviço. Aquela igreja também tinha como ponto forte a perseverança em meio às adversidades. Eles continuavam remando, eles lutavam, mesmo com a tempestade ao seu redor. Eles não esmoreciam, mas permaneciam firmes no Senhor. Mas tinha pontos fracos. E aqui nós vamos chamar a atenção para Jezabel. Jezabel não é uma figura do Novo Testamento, é uma figura do Antigo Testamento. Ela casou com o rei de Israel, Acabe. E Jezabel, ela casa com o rei de Israel. Ela era filha de um outro rei, do rei Etbaal, pelo nome Etbaal. Você já liga a divindade Baal. A divindade Baal era a divindade em que você oferecia os seus filhos queimados como sacrifício ao deus Baal. E esse deus Baal, esse falso deus, entra em Israel e os israelitas começam a cultuar a Baal. E nós temos aqui Jezabel, que é filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios. Ela então começa a influenciar Acabe, para que Acabe permita que em Israel se cultue a Baal. E aí quem se levanta contra esse movimento? Quem se levanta contra esse movimento são os profetas, dizendo: não, Israel não vai se curvar diante de Baal, não. Israel se curva apenas diante do seu Deus, de Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus eterno. E o que Jezabel mandava fazer com os profetas? Matar. Essa é a figura no Antigo Testamento de Jezabel. E ela é representada de duas formas: sedução para a idolatria e imoralidade, porque os cultos pagãos, mais uma vez, vou enfatizar, eles envolvem a imoralidade. Então, ela ensinava e seduzia a partir das festas pagãs. O nome de Jezabel, lá de 1 Reis, capítulo 18, é usado aqui em Apocalipse para se referir a essa figura que estava dentro da igreja, influenciando as pessoas para cair nesse lado da imoralidade e também para abandonar os princípios de Deus. Ela ensinava, diz o texto, mas não só ensinava. Essa figura dentro da igreja, que poderia ser uma mulher, uma profetisa, ela ensinava e seduzia. Havia uma sedução. E as pessoas, alguns membros daquela igreja, estavam se voltando para os ensinamentos de Jezabel. Eles não queriam ficar deslocados na sociedade. É o sofrimento de muitos adolescentes. Todo mundo da escola vai na festa tal, por que eu não vou? Essa pressão para o adolescente participar é uma pressão que tem raiz em Jezabel. Ou seja, todo mundo está usando drogas, por que eu não vou usar? Todos os meus colegas bebem, por que eu não vou beber? A maioria dos meus amigos fumam maconha, por que eu não vou fumar? Essa pressão social para você se conformar com as práticas imorais e nós entendemos pecaminosas da nossa geração, isso está
enraizado nesse princípio aqui. Por isso que aquela igreja era uma igreja que precisava ser tratada pelo nosso Deus, porque ela estava praticando a prostituição e eles começaram a comer coisas sacrificadas a ídolos. E é interessante o versículo de número 21, porque Deus diz, através do seu filho, eu dei um tempo para que essa mulher se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Aqui nós temos a graça de Deus se manifestando. E Jezabel teve a oportunidade de se arrepender e ela não quis. E aí vem o juízo. E é interessante, porque Jezabel está ligada à prostituição está ligada à cama. E agora no versículo de número 22, olha o que Jesus diz, eis que a prostro de cama. Ela vai para a cama, mas ela vai para a cama com grande tribulação. E não só ela, mas todos que com ela adulteraram. Está muito claro que aqui o juízo de Deus vem para aquela mulher, como o juízo de Deus também vem para todos aqueles da igreja que estavam seguindo Jezabel. E o texto, versículo 23, diz, matarei os seus filhos aqui, são os discípulos de Jezabel, ou dessa mulher, né, que tem como codinome Jezabel, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Duas palavras que nós precisamos destacar aqui. Corações, nós já conhecemos no grego, que é cardia. Agora, tem um dado interessante, que mentes aqui é néfros. Néfros no grego, nefrologia, médico de rim. Néfros no grego é rim, e você tem cardia para coração. Por quê? Na cultura hebraica, a fonte das emoções era o rim, e a fonte do intelecto era o coração. No Ocidente agora, nós mudamos, né? O cérebro é a fonte do intelecto e o coração é a fonte das emoções. Naquela época não. O rim era a fonte do intelecto e o rim era a fonte das emoções e o coração a fonte do intelecto. E o que Jesus está querendo dizer aqui é, eu sondo não só o intelecto de vocês, como eu conheço as emoções. Eu sei exatamente o que passa no interior de vocês. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus sonda os nossos corações, não se engane, Deus não está desapercebido da sua realidade. Não brinque com o pecado. Nós como cristãos precisamos estar sempre em alertas. O pecado não pode ser algo natural para nós. Vivemos numa época em que o pecado ele entra pela janela, ele entra pela porta, ele entra pelo smartphone, ele entra pelo computador, ele entra por todos os lados. E nós temos que bloquear essas entradas. A nossa vida precisa ser uma vida santa. Deus sabe o que você está absorvendo. Deus conhece aquilo que está enchendo os nossos corações e as nossas mentes. Nós não o enganamos. Ele esquadrinha o nosso interior. E o próprio Jesus quer deixar isso muito claro para a igreja de Tiatira. Mas ele diz, quanto aos que procuram a fidelidade e temor, não virá carga sobre eles. Quem anda em santidade vai ter uma vida leve. Meus irmãos, o autor de Hebreus diz, nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos, a cada dia mais, buscar a purificação. A Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Acredite, a sua vida pode piorar. E se tem algo que piora a nossa vida, é o pecado. O pecado estraga completamente a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso humor, a nossa alegria, a nossa paz. Por isso nós precisamos olhar para a igreja de Tiatira e nos perguntarmos, será que eu estou lidando com naturalidade diante de alguns pecados?
Ou realmente eu tenho os encarado como inimigos que precisam ser confrontados e precisam ser banidos da minha vida? E aí nós caminhamos para o fim, quando o versículo 26, o texto vai fazer uma promessa: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. Olha o que diz o Salmo de número 2, versos 8 e 9. Vamos ler juntos? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse salmo, que fundamenta o texto de Apocalipse, deixa muito claro o que já foi falado aqui na igreja de Éfeso, que nós vamos reinar com Cristo. Não temos dimensão de como isso vai funcionar. Não sabemos ao certo o que é assentar com Cristo no trono, mas a certeza que nós temos é que nós somos um povo triunfante. A vitória virá para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. O que preservar seu temor e obediência até o fim permanecerá na perpétua sociedade de Jesus. A preocupação não é participar de um sindicato ou de uma agremiação. Isso passa. Participar de um grupo aqui na terra vai passar. A pergunta é se nós estamos associados com Cristo, participando da comunidade cristã. E aí, mais uma vez, irmãos, nós precisamos nos atentar. Tem muitos grupos que são até grupos bons, mas cuidado para você não deixar o seu coração se prender por agremiações, por grupos, por sindicatos, ou qualquer outra coisa assim, associações que correm o risco de ter um valor maior do que a fé, do que a igreja, do que o seu relacionamento com Deus. E aí, o versículo 27 vai dizer que, por outro lado, enquanto aqueles que estão associados a Cristo vão viver com Ele eternamente, aqueles que rompem ou dão as costas para Deus serão quebrantados como objetos de barro. E assim, como a estrela da manhã governa os céus, os crentes reinarão com Cristo e participarão do seu esplendor e domínio reais. Por isso o verso 29 termina dizendo: não desprezem o que o Senhor tem dito às igrejas. Não despreze o que o Senhor tem dito às igrejas. Não despreze a mensagem do Senhor para a sua vida nessa noite. E qual é a mensagem do Senhor para a sua vida nessa noite? Para concluirmos: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos. A mensagem de Deus que nós não podemos desprezar nessa noite é: não somos uma comunidade de pessoas que toleram todas as coisas. Não somos intolerantes, mas não somos absolutamente tolerantes. Toleramos o que Deus tolera e não toleramos o que Deus não tolera. E Deus não tolera o pecado. Com o pecado, nós devemos ser intransigentes. Não dá para absorver ou aplicar a técnica de conheça o seu inimigo para que você consiga vencê-lo. Você vai ser derrotado. Porque o seu inimigo é mais forte do que você. O seu vício é mais poderoso do que você. Existem elementos na nossa mente que são mais poderosos do que a nossa vontade. Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer o espírito da nossa época, o espírito da tolerância absoluta. Temos que abraçar toda forma de pensamento, temos que acolher toda forma de ideologia. Não temos. Toleramos o que Deus tolera, intoleramos o que Deus intolera, e ponto final.
porque nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e nós precisamos pagar o preço para vivermos dessa forma, e vai custar. Mas lembre-se, não estamos aqui para receber aplausos da sociedade, não estamos aqui para sermos ovacionados por grupos que tentam nos absorver e nos colocar um rótulo. Nós estamos aqui para servir a Jesus e torná-lo conhecido nessa sociedade. Por isso, precisamos nos lembrar do primeiro elogio que Jesus Cristo faz à igreja de Tiatira. Ela era uma igreja amorosa. E aí, para amarrar a parte final do sermão, o perigo de quem ama, às vezes, é tolerar tudo que o outro faz. Amamos, mas não devemos ser tolerantes no último grau ou de maneira absoluta. Quem ama de verdade não tolera tudo no outro. Quem ama de verdade aponta aquele que é o amor, o caminho e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que sejamos uma igreja amorosa, mas que não sejamos uma igreja que tolera todas as coisas, porque aí é o fim da igreja, como aconteceu com muitas dessas igrejas aqui do Apocalipse. Uma igreja que não ouve a palavra do Supremo Pastor Jesus é uma igreja que vai acabar. E se nós não ouvirmos a palavra do nosso pastor aqui, nós também vamos sucumbir. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a sermos uma igreja que ama, mas uma igreja intolerante ao pecado.